primeiro, eu acho que tem que ser mais cuidadoso com os dados. Não dá para usar os dados dessa maneira, gente. Acho que aí a gente desqualifica o debate fazendo isso. O Brasil é a nona economia do mundo, porque o Brasil é muito grande, tem muita gente. Você tomou o susto que o nosso IDH está lá 78, mais ou menos, a nossa renda per capita está entre 78 e 82. O Brasil é um dos maiores países do mundo, porque ele tem gente para burro. Então tem muita gente alta, tem muita gente baixa. Agora, a renda média brasileira, ela está na posição do IDH. O Brasil é mais pobre que Iraque. O Brasil é mais pobre que Botsuana. Você divide a renda que o país gera pelo número de pessoas. Você não pode comparar um país com 200 milhões de pessoas com um de 10. Aí falar, o Brasil é mais rico que o Chile. Não. O Chile é pequeno, o Brasil é grande. É só isso, gente. Você não pode dizer que uma família que tem 10 pessoas e ganha 10 mil reais por mês é mais rica que uma família que tem uma pessoa e ganha 9 mil. Não dá. Se uma família tem uma pessoa e ganha 9 mil, ela é mais rica que uma que tem 10 e ganha 10 mil, né, gente? Senão, aí começa a ficar essa brincadeira com os números, enfim, desqualifica. Aí, os juros foi a 14% em 2015, a inflação estava em 10%. Né? Outra coisa, os títulos públicos não estão com os bancos, pelo amor de Deus. Não vão, assim, aí o debate também fica torto. Quem tem dívida pública no Brasil, principalmente, é a Previdência. São os fundos de previdência, Previ, Funcef, os fundos privados. É lá que está uma parte da dívida pública. O segundo lugar é seguradoras, que fazem a reserva técnica. Os títulos que estão com os bancos pertencem aos clientes, não ao banco. Os bancos podem ter 500 bilhões em ativos, mas o patrimônio deles é uma fração disso. Aquilo é o seu dinheiro. Vamos lá. Compromissado é outra maneira de se endividar, é só isso. As pessoas estavam com medo do governo dar calote ou da inflação voltar, foram para papel curto. É só isso. É uma outra maneira do governo se endividar. É um papel curtinho. Todo fundo TI, toda operação do dinheiro de vocês todos. Lembrem do Plano Collor. O Plano Collor congelou a dívida. O dinheiro é nosso. É o que suporta a nossa conta corrente, a nossa poupança. Gente, assim, não dá para ter esse nível de despreparo. Não dá para somar números nominais em 10, 15 anos. Tem inflação, tem juros, tem tudo. A dívida líquida sobre o PIB caiu, nesse período que o governo pagou esses juros todos que você falou, a dívida caiu como fração do PIB líquida de 60% para 30%. A líquida foi uma notável queda da dívida pública. Ela era 60% do PIB, caiu para 30%. E o governo pagou juros. Agora, não pode sair somando os valores ano a ano, gente. Tem que fazer em valor presente, ter o mínimo de técnica para fazer isso, senão... securitização, todo mundo faz, os bancos fazem, em varejo faz, é uma técnica comezinha. Você tem dinheiro a receber, não consegue cobrar, você vende esse direito a cobrar para outra empresa que faz. E tem empresa especializada em cobrança. É só isso. E todo mundo faz isso, o mundo inteiro faz isso. Compromissadas e o dinheiro. É como o Banco Central no mundo inteiro faz política monetária. Ele compra e vende papéis. No dia, o Fed faz assim, o Banco Central do Brasil faz assim, todos fazem assim. Não tem nada de mais aí. O Banco Central perdeu dinheiro com o swap, ganhou dinheiro. Podia fazer menos? Podia. Não vejo nenhum problema em fazer menos. Não vai mudar a vida de ninguém. Né? Ele faz, porque acha que é um instrumento de política monetária, importante, etc. Vamos tomar uma noção de que a renda do Brasil. O Brasil é um país pobre. Nosso PIB é de 6 trilhões de reais. Nós temos 200 milhões de pessoas. Isso dá uma renda por habitante perto aí de 3 mil reais mês, ou 12 mil. Perto de 12 mil dólares, tá? Ano. Essa é a nossa renda. Essa é a nossa renda aqui. O Chile é 50% mais rico que a gente. Ele é pequenininho, óbvio, se olhar o PIB total, é menor, só porque tem pouca gente. Né? Para ter uma noção, agora vamos ter uma noção dos valores. Eu achei muito importante ter os dados. A gente não pode mais fazer política pública sem olhar os dados, sem olhar a evidência nacional, sem usar os critérios técnicos que o mundo inteiro adota. Vamos entender aqui o seguinte. Em primeiro lugar, 5% mais ricos. Tá? O 1% mais rico do Brasil começa com 30 mil reais mês. Ganhou mais de 30 mil reais mês, está no 1% mais rico. Isso é o dado do imposto de renda. Como está aumentar a tributação? Somos nós, tá? Os 10% mais ricos somos nós. Não tem ninguém aqui que não está nos 10, 5% mais ricos. Nós temos que pagar essa conta. Nós somos os responsáveis. Né? Uma vez eu escrevi um artigo que começou sobre desigualdade, na eleição de 2002, que eu falava do Édipo, né? Porque o Édipo é a primeira tragédia policial da história. Né? Tem um crime, um rei foi morto, e tem um investigador, que é o Édipo. E ele vai atrás de quem é um criminoso. Má notícia, parece que foi ele. Né? E ele se pune com a cegueira. Né?
falava isso sobre nós, a elite. Nós achamos que tem alguém muito rico, que a gente não conhece, e que ele vai tributar e vai resolver. Não, os ricos somos nós. Nós somos os culpados. Você ganha mais de 10, 15 mil reais por mês, está nos 5% mais ricos. Você ganha mais de 30 mil reais por mês, como boa parte dos servidores públicos hoje ganha, no judiciário e em outras áreas, você está no 1% mais rico. 1%. Vamos olhar no espelho quando buscar os culpados. Outra coisa, a questão tributária. Questão tributária. Tá? Vamos lá. Não é exatamente que rico não paga e o pobre paga. A coisa é mais complicada. Por exemplo, quem está no lucro real no Brasil paga muito imposto. Paga. 34%. Paga. Banco paga, se você é sócio de banco, você paga 44% do lucro vira imposto. 44%. A alíquota, difícil ter uma alíquota maior do que essa. Só que a gente não cobra na pessoa física quando distribui dividendo. Você cobra da empresa. O Brasil gosta da substituição tributária. É que nem cerveja. Quem paga o imposto não é o bar. Já vem dentro do preço porque cobra da cervejaria. Isso é um regime que o Brasil gosta. Ele foca a arrecadação onde tem mais fácil cobrar. Então, no lucro real de banco, paga 44% de imposto. Né? Onde estão os buracos? Está no simples, está no lucro presumido, está nas diversas exceções tributárias que a gente vai criando. Vamos lá, acabando aqui. Herança. Eu acho bacana, vamos cobrar mais herança. Em nenhum lugar do mundo esse imposto é importante. Não conheço, mesmo de alíquota muito alta. Ele nunca é um imposto muito relevante. Tá? Nunca é. É importante fazer, tem que fazer, questões morais, eu acho fantástico. Mas não vamos achar que isso vai resolver a arrecadação. Tá? Outro ponto. O ponto não é só aumentar a arrecadação. O nosso problema no Brasil não é só o nível de gasto versus a receita. O nosso problema é que com as regras que nós temos hoje, a despesa primária, que não tem nada a ver com dívida, que não tem nada a ver com juros, a primária cresce 6% acima da inflação todo ano. E vem assim desde 91. Todo ano ela cresce 6% acima da inflação. Como o país cresce 3%, ou você vai aumentar a carga tributária todo ano, ou ano sim, ano não. O que foi o que nós fizemos até agora? A gente vem fazendo isso. A gente inventou COFINS, que não tinha, passando a tributar os importados, que não tributávamos. Fizemos várias medidas de aumentar a carga tributária. Uma hora parou, não dava mais. O Eduardo falou, olha, uma hora aí, a economia para de crescer. Na hora que parou, veio. Nós estamos com déficit primário. Por fim, enfim, desculpe aqui as perguntas que não deu para responder, mas mas o último ponto é o seguinte: nós estamos com um problema pior agora, porque o Brasil, para fazer os gastos obrigatórios, esquece dívida, esquece juros, esquece isso aqui. Os gastos obrigatórios, previdência, saúde, educação, transferências, hoje são 104% da receita. O país arrecada 100, ele tem que gastar 104 com coisas que não tem nada a ver com juros de dívida. E é tudo despesa mandada em lei. É previdência, saúde, educação, transferência, financiar a eleição, tudo isso aí. Dá 104%. Isso é, o governo precisa se endividar para cumprir a lei. Para cumprir a lei, o governo brasileiro hoje tem que se endividar. Se ele não tiver acesso ao mercado de crédito, se ele não puder pegar emprestado de mim, do Eduardo, de todos nós, ele não consegue pagar salários. Mais ainda, para terminar, a nossa Constituição tem uma lei bacana, tem um artigo bem bacana, que os economistas é conhecido como regra de ouro. Né? O que a regra de ouro diz? O governo só pode se endividar para despesas de capital. Despesas de capital. Isso é, ou investimento ou amortização. Salvo isso, ele não pode se endividar. E algumas coisinhas a mais. O problema, isso limita o quanto o governo pode se endividar. Isso limita. Isso é uma regra. Fora isso, é crime de responsabilidade. Qual é o problema? Que o governo precisa hoje se endividar muito mais do que é permitido para pagar a despesa corrente. Ano que vem, o buraco estimado é de 184 bilhões de reais. Está nos dados do Tesouro. Por isso a discussão de trazer de volta o dinheiro do BNDES. Para 2019 vai ser outro tanto, e não tem mais dinheiro do BNDES. Isso é, a máquina pública pode parar em 2019, porque para poder pagar salário, aposentadoria, saúde e educação, o governo precisa de mais dinheiro do que ele tem de receita, do que ele pode tomar emprestado. Esse é o tamanho do buraco que nós nos colocamos. Por fim, eu acho o seguinte: botar amortização de dívida como despesa
Aí a criatividade foi longe, né? Porque, vamos lá, o que é um empréstimo? O dinheiro não é meu, eu peguei o dinheiro emprestado do Eduardo. Quando eu devolvo para o Eduardo, eu não estou gastando. Eu estou devolvendo o que é do Eduardo. Isso não é dívida, eu não posso tomar isso como dívida. Eu estou devolvendo o casaco que não é meu. Nessa lógica de vocês, tem que fazer o seguinte: eu alugo um apartamento. Aí eu rompi o contrato de aluguel e devolvi o apartamento. Eu gastei o valor do apartamento? Eu gastei o dinheiro do apartamento. O apartamento custa 100 mil reais. Eu alugo lá pagando aluguel. Aí um dia eu cansei do apartamento, vou mudar. Eu devolvi o apartamento. Isso quer dizer que eu gastei 100 mil reais? Não. Eu devolvi o apartamento que não é meu. Como é que você soma a amortização como gasto, gente? Isso não faz nenhum sentido. Aí começam esses números tortos e as pessoas não entendem nada, né? Então, eu acho que é preciso... Os números estão abertos. Quer fazer o estudo da dívida, tudo bem. Vou terminar aqui, bacana, faz. Transparência é ótimo, tudo mais. A tese conspiratória de que a dívida vem para dar lucro para banco, não para de pé. Abre o balanço dos bancos, gente. O balanço dos bancos estão abertos. O banco não ganha dinheiro com crédito, nem com o título da dívida pública. A compromissada paga Selic para os bancos. Paga Selic. O custo de capital do banco, quanto custa para o banco receber dinheiro para poder aplicar, custa 14%, 13%. Custa mais do que a Selic. Isso são dados públicos, é conta que qualquer cara de finanças faz para vocês. Pega o valor, quanto custa para o banco emitir dívida para poder ter dinheiro. Custa isso. Custa mais do que a Selic. Abre o balanço dos bancos, deixa eu ver. Onde é que tem 1/3 do lucro do Bradesco? É público isso. É seguradora. Ah, não é banco? Não, é seguradora. 1/3. Ah, é seguradora, engraçado. O que mais? Ah, gestão de ativos. Ah, que coisa, hein? Cadê o crédito? Não está. Por que o crédito não está voltando no Brasil? Vou perguntar. Se crédito está tanto dinheiro, olha, o Banco Central paga na compromissada Selic. Selic. Agora um dígito. Crédito do Brasil paga quanto? 20%. As taxas de juros não são altas do Brasil? As taxas do Brasil são altas, né? São muito mais altas que a Selic, não são? Muito mais. Quer dizer, o banco não gosta de ganhar dinheiro e ele não faz crédito e deposita no Banco Central para ganhar 8%? 9%? É. Coisa de doido. Se ele empresta para uma empresa, ele vai ganhar 30%, que é a taxa de juros média da pessoa jurídica. Para o Banco Central, ele vai ganhar 8%, 9%. Ele faz isso porque ele não gosta de ganhar dinheiro. Não, ele faz isso porque o crédito do Brasil está muito complicado, tem muita inadimplência, o custo de recuperação de garantias é muito alto, o custo de fazer operações de crédito no Brasil é muito alto. E o crédito não está voltando. Se crédito tivesse dinheiro, os bancos estariam fazendo crédito. Ué, está dinheiro, eu gosto de ganhar dinheiro, eu faço crédito. Por que não está fazendo crédito? Porque não dá dinheiro. Não dá dinheiro por quê? Porque todo o ambiente regulatório que mudou muito nos últimos anos, o crédito deixou de ser rentável. Dá para saber exatamente de onde vem o lucro dos bancos, abre os balanços. Né? Estão aí abertos, a gente vai entender. Agora, eu acho que construir a tese conspiratória de que tem um muito rico para pagar a conta, que eu não tenho que mexer nas aposentadorias de servidores públicos, que eu não tenho que mexer no regime do funcionalismo, que eu não tenho que mexer no simples, que eu não tenho que mexer, e aí concordo totalmente com você, nas regras tributárias e de previdência do setor rural também. De novo, agenda republicana. Vamos todo mundo pagar o mesmo imposto, regra comum para todos os setores, inclusive para os servidores públicos, né, que não tem nenhuma razão para não estar no regime geral da Previdência. Né? Vamos fazer uma transição suave, né, respeitar o teto condicional da remuneração, auxílio moradia é parte do salário. Né? Vamos enfrentar os danos difíceis. Se a gente quiser o tempo todo, os empresários, acabou aqui, não querem o crédito pagar os juros que todo mundo paga, que é o juros subsidiado da JLP. O servidor público não quer ter a previdência que o trabalhador brasileiro tem. Né? Ah, não, o meu caso é diferente. Né? O setor rural não quer contribuir para a previdência, não quer pagar imposto como o resto da sociedade. Aí não vai dar certo. Aí nós estamos nos condenando ao desastre. Eu digo, acho que a agenda para o ano que vem, no começo, é uma agenda de sacrifícios no começo, de solidariedade. Todos nós vamos ter que arcar. Ou vamos ser maduros e arcar com as consequências, né? E enfrentar essa agenda. E aí sim ter uma agenda que é um barato, deliciosa de crescimento, de melhoria do marco regulatório, institucional. Tive uma pergunta aqui sobre P&D. Temos que investir melhor em pesquisa e desenvolvimento, inovação, formar gente, cuidar da educação, que está tão mal descuidada no Brasil, gastando tanto dinheiro para nada. Tem uma agenda muito bacana para o país. Mas ela passa antes por uma agenda de responsabilidade.